Muito bem, vamos ser honestos. A WWE é provavelmente a forma de entretenimento mais estranha e incomum do planeta. Quando você pensa que eles não podem apresentar uma história ou um segmento mais polêmico do que o exibido na semana anterior, eles conseguem superar isso. Mas certamente, todos concordamos que alguns deles foram de extremo mau gosto. É por isso que hoje vamos falar sobre as vezes mais chocantes em que a WWE foi longe demais. A WWE tem feito muitas escolhas criativas questionáveis ao longo dos anos, mas às vezes, eles não apenas cruzam a linha, eles a obliteram. Vamos começar com um momento que foi simplesmente desconfortável de assistir. O lendário Jim Ross é um dos comentaristas mais queridos da história da luta livre. Agora, Jim Ross é uma lenda, a voz de uma geração. O cara que nos deu algumas das chamadas mais icônicas da história da luta livre. Afinal de contas, ele conseguia fazer com que as coisas mais simples parecessem épicas. Mas, nos bastidores, ele tinha um relacionamento complicado com Vince McMahon. Durante anos, Vince tinha o estranho hábito de humilhar Jim Ross na TV. Ele o colocou em histórias embaraçosas, fez com que ele fosse espancado, demitido e humilhado mais vezes do que qualquer um poderia contar. Mas em 2012, a WWE foi longe demais. Durante um episódio do Monday Night Raw, foi ao ar um esquete em que Vince McMahon zombava da batalha real de JR contra a paralisia de Bell, uma condição médica grave que causa paralisia facial. Não se tratava de uma piada sem importância. Vince exagerou totalmente as expressões faciais de JR, arrastou sua fala e zombou da maneira como a paralisia de Bell afetava seu rosto. De alguma forma, eles conseguiram transformar uma condição médica da vida real em uma piada de mau gosto. Os fãs não estavam rindo, e JR também não. Não era uma história, não estava levando a um combate. Era apenas Vince sentindo prazer em humilhar publicamente alguém que havia dado anos de sua vida à WWE. JR nem sequer estava na TV naquela época. A WWE havia acabado de demiti-lo de seu papel na tela, mais uma vez. Portanto, Vince estava chutando o homem enquanto ele já estava caído. Os fãs odiaram o fato, assim como as pessoas nos bastidores. Até hoje, Jim Ross não se esqueceu do fato. Em entrevistas, ele admitiu que esse momento o magoou de verdade. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Pense nisso. Você trabalha para uma empresa há décadas. Torna-se uma das vozes mais respeitadas do mercado. E em vez de ser valorizado, o chefe vai à TV e zomba de sua condição médica. E o pior de tudo, Vince nunca se desculpou. JR disse várias vezes que Vince nunca lhe disse que se arrependia de ter feito isso. Foi uma humilhação pura e fria. Mesmo para a WWE, isso foi nojento. A coisa toda parecia cruel e mesquinha. Até hoje, esse continua sendo um dos segmentos mais ofensivos da WWE. Mas não foi a última vez que a WWE decidiu ultrapassar os limites do mau gosto. A WWE nunca teve vergonha de usar tragédias da vida real para alimentar suas histórias. Mas em 2006, eles levaram isso a um nível totalmente novo. Para contextualizar, Eddie Guerreiro faleceu tragicamente em 13 de novembro de 2005. Sua morte chocou a todos, deixando fãs, lutadores e seus amigos mais próximos arrasados. Eddie não era apenas o favorito dos fãs, ele era um líder de vestiário muito querido, e a WWE fez o que normalmente faz quando uma lenda morre. Dedicou tributos e pacotes de vídeo emocionantes para homenageá-lo. Mas, apenas alguns meses depois, eles arruinaram tudo ao explorar sua morte para obter um calor barato. Rey Mysterio, que era o melhor amigo de Eddie antes de ele falecer, estava no meio de uma investida que tinha como objetivo honrar o legado de Eddie. A WWE estava se preparando para a WrestleMania 22, onde Rey estava tentando ganhar o campeonato mundial de pesos pesados pelo Eddie. Os fãs estavam apoiando a ideia, e todos adoraram a ideia de Rey lutar pela memória de Eddie.
Mas então veio Randy Orton. Orton, que estava brigando com Mysterio na época, decidiu levar as coisas para um nível totalmente diferente. Em vez de apenas interpretar o clássico papel de heel arrogante, a WWE lhe deu uma das falas mais nojentas já escritas na história da luta livre. Em um episódio de fevereiro de 2006 do SmackDown, durante uma promoção acalorada, Randy Orton olhou para Rey Mysterio nos olhos e disse-lhe friamente: Ed não está lá em cima, Ed está lá embaixo, no inferno. Sim, isso realmente aconteceu. O público imediatamente se voltou contra Orton de uma forma que não era apenas heel hit, era repulsa de verdade. As pessoas não estavam vaiando porque queriam ver Rey se vingar. Eddie ain't in heaven. Elas estavam vaiando porque a WWE tinha ido longe demais. E vamos ser sinceros, qual era o objetivo disso? Rey Mysterio já estava superado. Os fãs o apoiavam. Ele não precisava que a WWE explorasse a morte de Ed só para dar emoção à sua história de azarão na WrestleMania. Não foram apenas os fãs que odiaram o fato. Chavo, sobrinho de Ed, revelou mais tarde que a família Guerreiro não estava nem um pouco feliz com essa história. Eles sentiram que a WWE estava lucrando com a morte de Ed da pior maneira possível e não estavam errados. Desde então, o próprio Orton admitiu que se arrepende de ter dito essa frase. Em uma entrevista anos depois, Orton disse que estava apenas cumprindo ordens, mas, olhando para trás, desejou nunca ter dito aquilo. Ele entendeu por que isso incomodou tantas pessoas e admitiu que foi uma das piores coisas que a WWE já planejou para ele. A WWE sempre gostou de ir além dos limites quando se trata de enredos, mas às vezes, em vez de oferecer um drama convincente, eles nos dão apenas lixo desconfortável. E nada prova isso mais do que a história bizarra envolvendo Torrie Wilson, Dawn Marie e o pai de Torrie na vida real, Al Wilson. Em 2002, Torrie Wilson era uma das principais estrelas femininas do SmackDown, mas, por algum motivo, a WWE decidiu incluí-la em um dos mais ridículos ângulos de novela de todos os tempos. Tudo começou quando Dawn Marie, interpretando o papel de uma vilã manipuladora e sedutora, de repente ficou obcecada por Torrie. Ela dava a entender que tinha sentimentos por Torrie, fazendo coisas estranhamente sugestivas toda vez que elas apareciam juntas na tela. Mas, em vez de apenas brigar com Torrie como uma rival normal, Dawn decidiu atingi-la onde mais doía, seduzindo seu pai na vida real, Al Wilson. A WWE não trouxe um ator para interpretar o pai dela. Eles usaram seu pai verdadeiro nessa confusão. E se você já está se encolhendo, confie em mim, fica pior. A WWE criou um romance entre Dawn Marie e Al Wilson, o que levou a alguns dos segmentos de TV mais desconfortáveis de todos os tempos. Dawn Marie seduzia constantemente o pai de Torrie, fazendo comentários sugestivos enquanto Torrie era forçada a assistir. Mas, como alguns de vocês sabem, as coisas não pararam por aí. Dawn não apenas seduziu Al com sucesso, como a WWE exibiu vários segmentos em que eles encenavam seu relacionamento, dando uns amassos diante das câmeras e se tocando demais na frente de uma Torrie horrorizada. Então, como se isso já não fosse nojento o suficiente, Dawn convenceu Al Wilson a se casar com ela, o que fez com que a WWE encenasse um segmento de casamento completo para eles no SmackDown. Um detalhe interessante sobre o casamento deles foi a escolha de suas roupas, ou a falta delas, já que eles se casaram de roupas íntimas. Ah, eu mencionei que o pai de Torrie tinha 60 anos de idade nessa época. De qualquer forma, eles acompanharam o casamento, exibindo um segmento de lua de mel. Al Wilson e Dawn Marie estavam na cama juntos, gemendo, rindo e se divertindo muito. Pouco depois da lua de mel, a WWE nos disse que Al Wilson estava morto. Sua primeira suposição pode ser a de que isso aconteceu devido à idade avançada. Afinal de contas, o pai tempo é imbatível e alcança a todos.
todos. Ou talvez ele estivesse lutando contra uma doença grave. Essas seriam razões lógicas. Mas esse não é o jeito WWE de fazer as coisas. A causa da morte de Al Wilson foi que, aparentemente, ele e Dawn Marie se divertiram demais em sua lua de mel e ele morreu de exaustão. Sim, o pai de uma lutadora morreu por ter feito muito sexo com sua rival. A WWE então forçou Tori a ir à TV e vender a ideia de que seu pai tinha acabado de morrer. Dawn Marie apareceu em seu funeral, zombando de Tori, fingindo ser uma viúva em luto e culpando Tori por sua morte. A coisa toda era tão estranha que os fãs ficaram aliviados quando a WWE finalmente abandonou a história. Anos mais tarde, Tori admitiu que achava a história horrível e que só a aceitou porque sentiu que não tinha escolha. Não era chocante nem ousada, era simplesmente ruim. Mas se você achava que esse era o pior casamento da WWE, pense novamente. Imagine o seguinte: estamos em 1999 e a WWE está promovendo a ideia de que Stephanie, a inocente filha de Vince McMahon, está prestes a se casar com Test em uma história de amor romântica. Como qualquer outro casamento da WWE, certamente nada poderia dar errado e o casal viveria feliz para sempre. No entanto, durante o grande dia, Triple A Gay interrompeu a cerimônia com uma revelação chocante. The Game mostrou imagens dele e de Stephanie se casando em uma capela drive-thru em Las Vegas. Agora, antes de começar a envergonhar Steph e expressar sua indignação com a infidelidade dela, você deve saber de uma informação importante. Stephanie estava inconsciente o tempo todo. Pois é, Triple H drogou a filha de seu chefe e a forçou a se casar. Não só isso, mas The Game também fez questão de dizer ao público e a Vince McMahon que ele e Steph consumaram o casamento naquela noite. Sim, os anos 90 eram loucos, cara. E por mais estranha que fosse a história na tela, fora dela as coisas eram igualmente interessantes. Isso acabou fazendo com que Stephanie não apenas se apaixonasse por Triple A Gay na TV, mas também por Paul Levesque na vida real. Caramba. Falando em McMahons fazendo coisas loucas na televisão ao vivo, ninguém na família foi mais longe do que o próprio The Genetic Jackhammer, Vinnie Mac. Afinal de contas, o patriarca sempre gostou de dar o exemplo, mesmo que esse exemplo fosse questionável, para dizer o mínimo. Durante a edição de 2005 do Survivor Series, Vince estava em pleno modo chefe fora de sintonia, andando pelos bastidores em um segmento que apresentava o campeão da WWE, John Cena. Vince, tentando parecer descolado da maneira mais estranha possível, vira-se para Cena e lhe pergunta "What's good in the hood?" antes de continuar dizendo ao campeão "Keep it up, my..." Sim, o presidente do conselho de uma empresa que vale bilhões de dólares. Mas espere, tem mais. Para piorar ainda mais a situação, Vince fez com que Booker T e sua esposa Sharmell ficassem por perto, forçados a vender o momento como uma piada. No personagem, um Booker T perplexo proferiu seu bordão característico: "Diga-me que ele não acabou de dizer isso", mas nem mesmo sua atuação conseguiu esconder o quanto esse segmento foi digno de vergonha. Sem mencionar que o homem que aprovou a decisão de levar esse segmento ao ar foi o mesmo que proferiu a frase na tela. Isso não era uma história. Eles não estavam criando uma rixa nem preparando nada para um combate. Foi apenas Vince McMahon achando que seria engraçado dizer a N-word na TV ao vivo. Isso é o que torna esse um dos momentos de maior falta de senso de humor que a WWE já exibiu. Mas com certeza não pode ficar pior do que isso, certo? Bem, o pai de The Big Show faleceu em 1999. Então, o que a WWE fez? Eles criaram uma história em que The Big Boss Man zombava da dor de The Big Show. E não pararam por aí. Durante um segmento real do funeral, The Big Boss Man chegou em um carro de polícia, prendeu correntes ao caixão e o arrastou para longe enquanto The Big Show o segurava, tentando impedi-lo. Acho que isso era para ser divertido, de alguma forma. Mas todos que estavam em casa, obviamente, acharam desconfortável assistir. Ver The Big Show, que na verdade havia perdido o pai, ser envolvido dessa forma parecia errado em todos os níveis, e mesmo assim, a WWE continuou com a história. Em seu podcast, Something to Wrestle With, Bruce Pritchard discutiu o infame segmento. Ele se lembrou de ter recebido um telefonema de Vince McMahon no fim de semana, pedindo-lhe que supervisionasse a filmagem em um cemitério. Pritchard observou que a produção se tornou cada vez mais caótica, especialmente porque eles filmaram em um cemitério ativo com serviços reais acontecendo.
acontecendo. Eles até usaram um carro de polícia equipado com um alto-falante. As filmagens perturbaram o local e a empresa foi proibida de usar o cemitério novamente. Mas a WWE não aprendeu nenhuma lição com isso. Em 2004, Muhammad Hassan fez sua estreia na WWE e foi posicionado como um árabe-americano que se sentia perseguido na América pós 11 de setembro. Suas promos não eram os monólogos típicos de um vilão. Ele realmente tinha um ponto de vista. Ele não estava agitando uma bandeira estrangeira, não estava trapaceando para vencer. Ele estava apenas irritado com a forma como era tratado. E, sinceramente, estava funcionando. Hassan conseguiu um grande entusiasmo do público só pelo fato de existir. Mas a WWE, sendo a WWE, não podia deixar que um personagem como esse ficasse de castigo. Em 2005, Hassan estava brigando com The Undertaker e no episódio de 7 de julho do SmackDown, a WWE programou um segmento que se tornaria um dos mais infames da história da empresa. Depois que o The Deadman derrotou o treinador de Hassan Daivari em uma luta, Hassan se ajoelhou na rampa de entrada com as mãos levantadas em oração. As luzes se apagaram, a música mudou e de repente, 5 homens mascarados invadiram o ringue. Não eram quaisquer homens mascarados. Eles estavam vestidos com máscaras de esqui pretas e calças de camuflagem, parecendo suspeitosamente com terroristas. Eles emboscaram o Undertaker, espancando-o com tacos, sufocando-o com corda de piano e, em seguida, em um momento saído diretamente de um vídeo de propaganda extremista, levantaram o corpo inconsciente de Daivari sobre suas cabeças e o carregaram como um mártir. Agora, um segmento como esse, por si só, já causaria alguma polêmica. Mas o momento foi o que o tornou ainda pior. Naquele mesmo dia, ocorreram os atentados à bomba em Londres, um ataque terrorista na vida real que matou 52 pessoas e feriu outras centenas. Foi uma tragédia mundial e mesmo assim, a WWE achou que não havia problema em transmitir esse segmento sem edição no SmackDown naquela noite. Os fãs ficaram horrorizados e a mídia explodiu em reações negativas. E a rede UPN, eles ficaram furiosos. Eles imediatamente exigiram que a WWE retirasse Hassan da televisão. A WWE tentou varrer o assunto para debaixo do tapete, fazendo com que Undertaker destruísse Hassan no The Great American Bash, dando-lhe um powerbomb no palco, no que viria a ser a última aparição de Hassan na WWE. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Sabe o que é estranho nisso tudo? O homem que interpretava o personagem Muhammad Hassan, Mark Copani, não era nem mesmo do Oriente Médio. Ele era apenas um ítalo-americano interpretando um papel. E agora sua carreira de lutador foi destruída por causa da decisão imprudente da WWE. Antes disso, Hassan estava recebendo um grande impulso. Até se falava que ele venceria Batista e ganharia o campeonato mundial de pesos pesados no SummerSlam. Mas como a WWE foi longe demais, tudo isso foi apagado. Muhammad Hassan poderia ter sido um dos vilões mais odiados da WWE, de uma forma que realmente fizesse sentido. Mas a WWE o transformou em uma controvérsia da vida real, e isso acabou com sua carreira antes mesmo de ela começar. No entanto, essa não foi a primeira vez que a WWE brincou com violência questionável. Em 1991, Jake "The Snake" Roberts estava em pleno modo vilão. Ele já havia abandonado sua antiga persona de babyface e se tornado um psicopata completo, tendo como alvo Randy Savage em uma das brigas mais perturbadoras da época. Mas nada poderia ter preparado os fãs para o que aconteceu no episódio de 23 de novembro do WWE Superstars. No que parecia ser apenas mais uma noite de luta livre à moda antiga, Jake Roberts, de pé no meio do ringue, pegou sua bolsa de lona característica e tirou sua cobra de verdade. Randy Savage se debateu, tentando se afastar, mas Jake Roberts segurou a cobra no lugar, certificando-se de que as câmeras tivessem uma visão clara da cobra presa em seu braço. Não se tratava de um efeito especial de Hollywood ou de uma cobra de borracha com sangue falso. Era uma python viva, respirando, afundando suas presas na carne do Macho Man. As pessoas na arena estavam enlouquecendo, as crianças estavam chorando, os comentaristas estavam gritando e os lutadores nos bastidores não tinham ideia de até onde aquilo estava indo. Agora, aqui está o problema. A cobra deveria ter sido desvenomizada, mas ninguém sabia se o procedimento havia funcionado. Assim, quando a cobra cravou seus dentes no braço de Savage e se recusou a soltá-lo, até Jake Roberts começou a se assustar. Depois
Depois do que pareceu uma eternidade, a cobra finalmente se soltou, deixando o braço de Savage inchado e coberto de marcas de perfuração. As câmeras foram cortadas e a equipe médica correu para examiná-lo. Se você está se perguntando o que Savage fez depois disso, ele riu e voltou ao trabalho. Randy Savage realmente insistiu que isso aconteceu. Antes do segmento, ele se recusou a fazer o ângulo a menos que tivesse certeza absoluta de que a cobra não era venenosa. Então, ele fez Jake deixar a cobra mordê-lo primeiro nos bastidores. Sim, Jake Roberts deu uma mordida de teste em sua própria cobra antes do show para provar a Savage que era seguro. Isso é que é compromisso com o negócio. O segmento inteiro foi tão perturbador que a WWE teve problemas com a comissão atlética do estado de Nova York, que proibiu Jake Roberts de usar cobras em seu número novamente. Posteriormente, Jake admitiu que nunca tinha visto a cobra agir de forma tão agressiva, dizendo ela simplesmente não se soltava. Falando de momentos desconfortáveis, em 2006, Edge estava no auge de sua carreira de heel. Depois que John Cena defendeu o título da WWE em uma sangrenta luta de eliminação, Edge descontou o primeiro contrato Money in the Bank e roubou o título em um dos maiores choques da época. Normalmente, na noite seguinte à conquista do título pelo vilão, ele faz uma promo lembrando a todos o quanto ele é bom. No entanto, não foi isso que aconteceu após o New Year's Revolution. Após a vitória de Edge, Vince McMahon organizou uma live celebration no ringue com Lita e The Rated R Superstar. Eles montaram uma cama enorme no meio do ringue, dando a entender que Edge e Lita iriam transar. Eles então começaram a fazer o que a WWE anunciava como uma celebração de sexo ao vivo. Sim, foi assim que eles chamaram. A ideia era simples. Edge, o arrogante novo campeão, e Lita, sua igualmente odiada namorada, iriam se despir diante de um público ao vivo e, bem, sugestivamente, comemorar a grande vitória de Edge. Lita, em sua lingerie, entrou debaixo das cobertas com Edge, que estava apenas de cueca, e eles rolaram na televisão ao vivo enquanto as câmeras davam um zoom na ação. De fato, um dos seios de Lita foi mostrado acidentalmente. As pessoas no público estavam enlouquecendo, assim como Jerry Lawler na mesa de comentários. Enquanto isso, Jim Ross tentava agir de forma desajeitada, como se isso fosse normal. E o resto de nós? Estávamos sentados ali, pensando se estávamos realmente assistindo a WWE ou se tínhamos mudado de canal acidentalmente. Agora, o que muita gente não sabe é que Lita estava extremamente desconfortável com todo o segmento. Na vida real, ela era contra a realização do evento. Ela, Edge e Cena expressaram isso a Vince McMahon, mas Vince ameaçou demitir Lita se ela não o fizesse. É por isso que ela estava visivelmente desconfortável e, sinceramente, todo mundo que estava assistindo também. Felizmente, a comemoração não durou muito tempo. Quando as coisas estavam esquentando demais, John Cena invadiu o ringue e misericordiosamente acabou com tudo, atacando Edge e recebendo uma enorme reação do público. Esse segmento é, na verdade, uma das principais razões pelas quais Lita deixou a WWE. Um ano depois, e quem pode culpá-la? Embora a audiência tenha disparado naquela noite, é um momento que a empresa adoraria apagar da história. Infelizmente para eles, a internet nunca esquece. Mas nem mesmo essa foi a pior decisão da WWE. Se você é fã de luta livre há algum tempo, já viu sua cota justa de histórias ruins da WWE. Mas nada, e eu quero dizer nada, chega perto de Kate Vick. Não se tratava apenas de uma história ruim. Era nojenta. Em 2002, a WWE estava mergulhada na Ruthless Aggression Era. Triple H estava no meio de seu reinado de terror e Kane ainda usava sua máscara icônica. Na época, os dois estavam disputando o World Heavyweight Championship, mas a WWE queria tornar as coisas pessoais. Em vez de registrar uma rivalidade intensa e corajosa, eles nos deram um verdadeiro desastre de trem. Tudo começou quando Triple H fez uma promo no Raw, afirmando que Kane tinha um segredo obscuro do passado. Qual era essa grande revelação? De acordo com Triple H, Kane havia matado uma ex-namorada chamada Kate Vick em um acidente de carro. Mas espere, ainda fica pior. Muito pior. Triple H não só acusou Kane de homicídio culposo, como também The Game. Sugeriu que Kane havia feito, bem, digamos que algo extremamente perturbador com o corpo de Kate depois que ela morreu. E você acha que isso seria o máximo que eles iriam fazer, certo? Não. A sutileza não fazia
fazia parte do vocabulário da WWE em 2002. É por isso que na semana seguinte, Triple H decidiu reencenar o que aconteceu. E foi aí que as coisas realmente passaram dos limites. A WWE exibiu um segmento pré-gravado de Triple H, usando a máscara de Kane, em pé sobre um caixão com um manequim dentro, que supostamente representava Kate Vick. E então, ele entrou no caixão. O que aconteceu depois? Bem, Triple H simulou algo tão repugnante que deixou os fãs, os lutadores e até a própria equipe de produção da WWE em choque, necrofilia. Até mesmo Jerry Lawler, que estava nos comentários, não acreditava no que estava vendo, chamando-o de nojento. As reações dos fãs? Ultraje total. A WWE imediatamente começou a ser bombardeada com reclamações e os executivos da emissora não ficaram satisfeitos. Até mesmo os lutadores nos bastidores acharam que isso estava indo longe demais. A reação foi tão ruim que a WWE não teve outra escolha a não ser abandonar toda a história e fingir que ela nunca havia acontecido. A parte mais louca, Vince McMahon realmente achou isso engraçado. De acordo com relatos, Vince estava rindo histericamente enquanto assistia ao segmento nos bastidores, convencido de que seria um entretenimento para a TV. Mas para todos os outros, foi a coisa mais nojenta que a empresa já fez. Qual desses momentos da WWE você acha que foi o mais nojento? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.